E aí galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos hoje para a nossa aula de gases, certo? Assunto da nossa terceira avaliação, nosso primeiro assunto, né? Lembrando que essa nossa terceira avaliação, o bicho vai pegar aí no que se trata de cálculos químicos, não é isso? Então eu aqui, professor Nox, estou aqui com vocês para a gente fazer essa aula bacaninha, para você ter um bom entendimento do que são gases, criar sua base, beleza? Para fazer uma avaliação bacana, para fazer os seus trabalhos bacaninhos, beleza? Então vem comigo aqui. Galera, hoje, especificamente hoje, estudo dos gases, não é isso? Gases estão aí no nosso dia a dia. Você quando passa aquele desodorante, aquele perfume, na verdade, a sua mãe, o seu pai, sua avó, alguém, ou você mesmo quando vai na cozinha, por exemplo, põe aquela cebola junto com alho ali no óleo para fritar, sentimos aquele cheirinho gostoso, não é isso? Quando é feito, por exemplo, uma pizza, ela tem um cheiro tradicional, não é isso? O cheiro do queijo, o cheiro do orégano, entre outros, são tradicionais ali. Então isso nada mais são gases, não é isso? Gases são facilmente compressíveis, certo? Exercem pressão, beleza? Então todo gás comprimido ele tem uma pressão. A sua mãe ou alguém da sua família vai fazer ali, ou você mesmo, um feijão. Qual seria a melhor panela para fazer um feijão? É a nossa panela de pressão, na verdade. Quem não tem aquela avó, aquela tia, ou até mesmo a nossa mãe, por exemplo, eu tenho uma tradição, vó, mãe, que sabe fazer aquele feijão tradicional. Só aquela pessoa tem aquela mão, na verdade, para fazer aquele feijão saboroso. E esse feijão libera um cheirinho maravilhoso, que são os gases. Então eles exercem pressão, não é isso? E o estado gasoso, certo? O que seria esse estado gasoso? Aqui já é a química pura e aplicada, entrando no processo de gases. Lembrando que você também estuda gases lá na física. Então aqui, a química entra quando você começa a falar de moléculas ou átomos, beleza? Então, na maioria das vezes, essas moléculas estão o quê? Afastadas uma da outra, elas têm movimento contínuo e tem uma alta expansão. Vou explicar cada um desses itens. Por exemplo, quando você tem uma certa quantidade de um gás, por exemplo, gás hidrogênio, ele tem o quê? As moléculas estão afastadas. Então, quando eu tenho a razão aqui de pressão, coisa que nós vamos ver daqui a pouco aqui, olha, quando eu tenho aqui a pressão. Pressão é a razão de força sobre o espaço, não é isso? É o que a gente conhece lá na física. Então, quando eu tenho uma maior força e uma menor pressão, eu tenho essas moléculas mais juntas, não é isso? Esse movimento contínuo diz o seguinte: toda molécula gasosa exerce, não é isso? Ela exerce um caminho reto. Só que quando ela se choca, ela tem um caminho a seguir depois desse impacto. E após esse impacto, esse caminho é reto também, certo? Quer um exemplo? Por exemplo, nas plataformas de petróleo hoje, durante o processo petroquímico do petróleo de beneficiamento, você sabe que a indústria petrolífera não trabalha só com a questão dos gases, né? Nós temos o GLP, gás liquefeito de petróleo. Por exemplo, o nosso gás butano, ele atravessa muitas vezes oleoduto. O que são oleodutos? São dutos gasosos, ou seja, alguém aumenta uma pressão, esses gases atravessam às vezes até certos estados. Por exemplo, quando eu tenho uma plataforma de petróleo que está puxando aquela quantidade de pré-sal que ele viu, vem um gás ali muito forte, que é o gás natural, ou o metano. Esse gás, quando ele é retirado, ele é compressível em dutos. O que são dutos? São encanamentos de metal para suportar a pressão, na verdade, e esses gases fazem um determinado caminho através de um aumento de uma pressão de aceleração, certo? Então, ele tem movimento contínuo. Essa alta expansão do gás é quanto maior a pressão entre ele, maior a força, que é o que a gente chama de válvula de escape, beleza? Então, quando a gente começa a falar de gases, automaticamente a gente vem falar de Clapeyron, que é a equação dos gases perfeitos, a equação de Clapeyron, no qual nós vamos trabalhar as variáveis. Quais são essas variáveis aqui? Pressão, que é a razão de força sobre espaço,
temperatura, que a temperatura não é da nossa escala, que é a escala Celsius, certo? É a escala do sistema internacional, é Kelvin. Vamos já chegar lá. E por último, o volume, certo? Então esse volume, ele determina um aspecto super importante. Por que é super importante, moçada? Porque o volume, na verdade, ele exerce uma particularidade em especial. Qual seria? Existe volume líquido e existe volume gasoso, certo? O volume gasoso, galera, ele é diferente do volume líquido em uma situação. Por exemplo, quando você tem uma garrafa de refrigerante de 1 litro, não é isso? O volume líquido, não é isso? Ele pega e excede toda a garrafa. Existe um limite, não é isso? E existe um tal ali onde o gás tem que ficar para onde ele possa exercer uma pressão. Então o líquido, do recipiente tem a margem que diz que ele é 1 litro, não vai até a borda, não é isso? Diferente dos gases, por exemplo, o volume gasoso, se eu assoprei ali dentro, joguei a minha quantidade de CO2, por exemplo, fechei, tipo, lá dentro os gases que eu coloquei ali, eles estão preenchendo todo o espaço da garrafa, por exemplo. Então, o volume gasoso, ele ocupa todo o espaço do recipiente. Ok? Quando eu falo de Kleiper, eu estou falando de quê? Pressão, não é isso? Vezes o volume, ok, galera? É igual o N, que é o número de átomo, ou o número de mol, não é isso? E para você achar o número de mol, basta você dividir a massa em gramas dividido pela massa molar. O que seria a massa molar? Tu te lembra? A massa molar é a somatória de um composto em massa de uma solução química. Por exemplo, a água, o hidrogênio é multiplicado por 2 átomos, não é isso? Então, a massa do hidrogênio é 1, então vou multiplicar por 2. Quanto é o oxigênio? H2O, não é isso? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, H2O, certo? Então, o hidrogênio, moçada, ele vale 1 e eu multiplico por 2. E o oxigênio, ele vale 16, eu vou multiplicar por 1. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 16. 16 mais 2 vai me dar 18 gramas por mol. Te lembrou? Então, isso aqui é a massa molar, certo? É a somatória das massas dos átomos que compõem a fórmula, certo? Essa molécula pode ser uma molécula simples ou composta, uma substância simples ou uma substância composta, certo? De boa. Então, vindo para cá, N é o número de mol. Aí eu tenho esse R aqui, que é a constante, não é isso? Geral dos gases, que é um valor. Quando eu falar constante na física e na química, você já sabe que ele tem um valor específico. Quanto seria esse valor? 0,082 é o meu valor ali da constante geral dos gases. Beleza? Aí olha só, galera. Vamos falar quem é esse T aqui, ó. É a minha temperatura, certo? Então, a equação de Kleiper, ela é pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes o número da equação, da constante geral dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura. Beleza? Vamos falar de variáveis. Vamos lá. A primeira variável que a gente vai falar aqui é a pressão, certo? Pressão é a razão de força sobre o espaço. Mas, você sabe que pressão existe uma quantidade de unidades. Por exemplo, o que nós vamos trabalhar sempre aqui é ATM ou milímetros de mercúrio, não é isso? Mas existe Torricelli, existe bar, não é isso? Entre outros. Então, os principais aqui que os vestibulares te cobram é a pressão em 1 atm, que 1 atm é o que vale a 760, olha só, te liga, mm, milímetros, Hg, mercúrio, milímetros de mercúrio, certo? Então, quando eu tenho 1 atm, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Beleza, galera? De boa, tranquilo? Então vem comigo. Qual seria a próxima? Temperatura, não é isso? Só que essa temperatura, na maioria das vezes, você vai ter que transformar ela. Porque no problema, no exercício, o cara gosta de te sacanear. Então ele pode jogar para você lá a temperatura, na maioria das vezes ele vai jogar a temperatura em Celsius. O que você vai ter que fazer? Transformar para Kelvin. Como é que acontece, professor? Eu só sei de uma coisa, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Beleza? E como é que eu faço para transformar? É simples. Eu tenho essa equação aqui, ó, que vai facilitar a tua vida. Se eu sei que 0 graus Celsius vale 273 Kelvin, é só eu fazer o seguinte. Para eu achar a temperatura em Kelvin, eu venho
adiciono a quantidade que eu tenho em Celsius e vou somar com 273. É muito simples. Somei esse valor, eu tenho a temperatura em Kelvin. Beleza? Voltando a falar de volume. Volume nas unidades, certo? Não te perde. Se tu tem 1 litro, tu tem quantos ml? 1000 ml. E 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Não é isso? Vamos falar da cubagem aos volumes. E 1 metro cúbico é o que vale a 1000 litros. Sabendo disso, você está realmente preparado para fazer essas equações. Ok? Vamos começar a falar de gases. Lei dos gases se dá de 3 maneiras. Isotérmica, ou seja, quando a temperatura é constante, ela não participa. Que é o exemplo, ó, isotérmica. Eu tenho pressão vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. O que eu não tenho aqui, galera? Eu não tenho a temperatura, beleza? O segundo é o que? A isobárica, não é isso? A isobárica, você vai lembrar disso aqui, ó, desse bar. Bar foi o cara que trabalhou ali sobre pressão. Então aqui eu tenho volume e temperatura, porém não tenho o quê? O que eu não tenho aqui? Não tenho a pressão, ela é constante. Terceiro item, eu tenho a isovolumétrica. Essa isovolumétrica, eu não tenho o quê? Olha, volumétrica, quem não participa é o volume. Pressão dividido pela... A pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Beleza? E por último, para ti não te perder, deixa eu passar para cá, a equação geral dos gases, certo? No qual você tem todos esses compostos dentro de uma fórmula só, certo? Todos esses trabalhos dentro de um. Por último, você tem os gases na CMTP. O que seriam as CMTP? Condições normais de temperatura e pressão, certo? Então, você tem pressão, volume e temperatura é igual a pressão de todos os fatores. Por exemplo, esse P aqui vale 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Esse volume aqui ele é de 1 litro. E essa temperatura aqui é a temperatura padrão de 25 graus Celsius, que vai dar em torno aí, mais ou menos, de 298 Kelvin. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, moçada. Vamos fazer um exercício agora. Segura aí. Beleza, galera? Então vamos lá para a correção dos exercícios sobre treinamento de gases. Passei para vocês aí nas fichas, não é isso? Lá no Classroom. Então vou gabaritar para você e fazer a resolução das 3 primeiras, que são as mais casca-grossas que tem aí. Então acompanhe comigo na leitura. A primeira é da Sage Hill, não é isso? Dizia o seguinte: uma quantidade de matéria de 5 mols, acompanhe aí, não é isso? De gás ideal, a uma temperatura de 20 graus Celsius, não é isso? 20 graus Celsius, beleza? Ocupa um volume de 16,4 litros. Olha o volume que ele te deu aqui. E ele fala assim, o que ele quer saber? A pressão exercida por essa quantidade de gás é o que ele quer saber, a pressão. Então, para isso, ele deu para você nos dados a constante universal dos gases, 0,082 litros por mol. Ora, se ele te deu constante dos gases, te deu mol, e quer saber a pressão e te deu volume, pode ter certeza que o que você vai fazer aqui é equação de Clapeyron-Wilkinson, certo? No qual a pressão é igual ao volume vezes o número de mol, a constante dos gases dividido pela temperatura, certo? O primeiro passo que você vai ter que fazer aqui é, ele te deu 27 graus, não foi isso? Então você vai transformar para Kelvin. 27 graus mais 273. Isso dá exatamente, acompanha aí, 300 Kelvin. Beleza? É só eu fazer a somatória. Ok? Então, se eu tenho já a temperatura, posso manter bala aí, não posso? Então vem com o titio Knox aqui. Vamos lá. O que ele quer saber, não é isso? É a pressão. Então você vai inverter a fórmula. Como é que você vai inverter a fórmula? Você quer achar a pressão, quer. Só que esse cara está multiplicando. Então ele vem para baixo o quê? Dividindo. Então eu vou fazer assim, ó. Como esse cara, o volume vem dividido, eu mantenho esses caras aqui de cima. Número de mol, não é isso? Agora eu vou distribuir, substituir os valores.
Pressão é igual, quanto é o número de mol? 5 mols, vezes a constante, que é 0,082, olha aqui, ó, tá bom? Vezes a minha temperatura, que 27 mais 273, eu acho 300 Kelvin. Olha como é simples, não é isso? Certo? Eu vou pegar isso aqui e dividir pelo volume. Quanto é o volume? 16,4 litros. Beleza, galera? Então aqui é uma multiplicação. 5 vezes 0,82 vezes 300. Eu sei que isso aqui vai bater 123 cravados. Dividido para 16,4. Isso vai me dar exatamente 75 ATM de pressão. Então, qual seria a alternativa aí? A alternativa seria 7,5, perdão. 7,5 ATM, não é isso? Seria a letra D, a resposta correta. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Eu tive uma equação do gás perfeito, que é a equação de Clapeyron. Beleza? Copia aí então. A segunda questão que ele te deu foi uma questão aí mais tranquila, na verdade, bem tranquila. Ele queria que você transformasse 37 graus Celsius para Kelvin. Olha a fórmula. A fórmula é essa. TK igual a TC, que é a temperatura em Celsius, mais 273. Certo? O que você vai fazer aqui? Manter a fórmula. TK igual, TC vale quanto? 37, não é isso? Mais 273. Isso vai te dar exatamente 210 graus Kelvin. Beleza? Tranquilo, né? Que legal. Casca grossa, tranquilo? E agora uma casca grossa. A terceira era da Sanger Hill. Acompanhe aí comigo, gás nobre. Olha só, num tanque de gás havia 8,2 metros cúbicos de gás oxigênio, não é isso? Olha, 8,2 metros cúbicos de O2, que é o nosso gás oxigênio. E uma massa molecular de 32U, ou seja, uma unidade de 32, que era a nossa massa, que é a multiplicação do gás oxigênio, já que sua massa é 16. 16 vezes 2, não é isso? É 32. Então nós temos lá a temperatura era negativa de menos 23 graus Celsius, certo? Te liga aí. E 2 atm de pressão. Tranquilo? Então o que acontece nesses casos aí? Como eu tive aí 2 atm de pressão, tendo ocorrido um vazamento, verificou-se que diminuiu em 0,5 atm, né? E que a massa de gás oxigênio foi perdida, sabendo-se que a temperatura permaneceu o quê? Constante. Opa! Então houve uma alteração, não é isso? Houve uma alteração aí na minha quantidade de pressão, ok? Então se houve aí uma queda nessa quantidade de pressão, eu vou ver o que acontece. Então, após, não é isso? Após os valores, eu vou ter que trabalhar da seguinte maneira aí. Então vamos atualizar os dados. Esse aqui é o meu volume, a pressão, e eu tive uma pressão depois, não é isso? Então, a pressão que eu vou trabalhar agora seria aqui, no caso, essa segunda pressão, certo? Como ele fala para você lá, ele fala que verificou-se que a pressão diminuiu, não é isso? Em 0,5 atm, né? Que massa de oxigênio foi perdida? É o que ele deseja saber. Então, vamos lá. Descobrir qual foi essa carga? Sabendo que o que eu vou trabalhar agora é 0,5 atm. Ok? Então, olha só. Vamos lá para o que ele está me pedindo. Com certeza, nessa situação aí, ele me deu uma quantidade de mol, não deu? E nesses dados, certo? Os dados que ele te deu a constante dos gases, que é 0,082 litros por mol. Confere? Então o que a gente vai fazer? Se ele te deu isso aqui
e a pressão que ele está te trabalhando é essa bem aqui, vamos substituir os valores. PV, não é isso? É igual a, cadê? Número de mol, opa. Número de mol vezes constante dos gases e temperatura, certo? Agora detalhe, essa temperatura que ele te deu foi de menos 23, o que você vai fazer? Achar a partir da fórmula. Quanto é a temperatura em Celsius? Menos 23, mais 273. Então nesse caso eu vou ter, né, aqui, menos com mais, não é isso? Sinais negativos eu subtraio no sinal do maior eu vou ter 250 Kelvin. Então transformei a temperatura. Agora detalhe, tem pressão? Tem pressão? 0,5, não é isso? Tenho volume, 8,2, né? Tenho a constante dos gases de 0,82 e tenho a temperatura transformada. O que eu não tenho nesse caso aqui é o meu número de mol. Então, eu vou inverter a fórmula. Vamos lá? Para inverter a fórmula, eu vou fazer o seguinte, jovem. Esse está multiplicando, não está? Está multiplicando, vem para baixo o quê? Dividindo. Então, vai ficar a pressão vezes o volume, constante dos gases vezes a temperatura. Substituindo os valores, vamos ter uma pressão de 0,5 atm vezes o volume, que era de 8,2, dividido para a constante de 0,082, vezes a temperatura transformada, que é 250. Ok? Então, nesse meu carnaval aí, eu vou ter exatamente 0,5 vezes 8,2 dá 4,1, dividido para 0,82 vezes 250 dá exatamente 25. Opa! 20,5. Ok? Aí, nessa brincadeirinha aí, eu vou simplesmente dividir 4,1 vezes 20,5, dá mais ou menos aí o dobro, não é isso? Eu tenho 0,2 mol. Acabou aí? Não, ele queria saber a quantidade perdida, não é isso? Para a quantidade perdida que ele queria saber em mol. Então o que você vai fazer? Você vai botar na fórmula, lembra lá? Para achar o número de mol, massa em gramas dividido pela massa molar. Beleza? Se eu tenho a massa em gramas dividido pela massa molar, o que vai acontecer? Eu tenho o número de mol, vale 0,2. E ele me deu essa massa aqui, que é 0,32. Eu preciso saber essa massa aqui. Então eu vou inverter a fórmula. É isso? A massa em gramas é igual ao número de mol vezes a massa molar. Então vamos lá. Quanto era esse aqui que eu achei? 0,2. Vezes a massa molar que ele te deu lá, ó. A massa molar ele te deu lá no problema. Ele falou que era 32, não é isso? Então nessa brincadeirinha aí, eu vou ter exatamente 0,2 vezes. Se não tivesse esse zerinho aqui, ó, 2 vezes 32, 64. Mas como tem esse zero, a massa é de 6,4 kg. Então qual seria a alternativa aí? A alternativa seria letra B. De beijo. Tranquilo? É isso aí. Resolvemos nossas questões aí de gases. Um grande abraço e vamos estudar, beleza? Tchau, tchau. Não esquece de dar uma curtida no vídeo. Valeu. Copia.